Uma saudação a você, que bom, estamos aqui novamente, mais um dos nossos vídeos gratuitos, conversando com você, difundindo os direitos humanos, a igualdade, a equidade, as lógicas de tentar a percepção do bom, do justo e do belo, né? Como diziam os filósofos antigos, tentar ver o melhor da humanidade. E hoje, dentro dessas perspectivas, saiu uma notícia importante, já estamos aí nas proximidades do acontecimento que vai ser a Conferência Internacional do Trabalho, a CIT, em Genebra, na Organização Internacional do Trabalho. Já vai ser a 109ª Conferência Internacional do Trabalho, e ela vem trazendo o alinhamento do que foi discutido em 2019. Cada ano vem as denúncias do ano e vem uma análise de um ano para o outro, notifica o país, uma espécie de ampla defesa, né, de contraditório para, porventura, um Estado que seja parte da Organização Internacional do Trabalho possa se defender de eventuais denúncias. Lá dentro do procedimento, na comissão de aplicação de normas, o Estado tem voz e tem vez para se defender, e ainda assim sai ou não a recomendação. No caso do Brasil, que entrou na lista suja ano passado e também ano retrasado, de países que descumprem as normas da OIT, ele fez uma defesa, mas não conseguiu barrar, por exemplo, que saísse uma notificação da organização. E nessa notificação veio uma recomendação para o Brasil, e em cima do que foi apresentado pela República Federativa do Brasil, os experts, né, os expertos da OIT, uma comissão que a gente vai falar dela hoje, a gente vai falar basicamente da comissão de expertos e do Comitê de Aplicação de Normas, para que a gente diga qual é o caso brasileiro e a gente faça uma análise pontual e literal do que está sendo dito no relatório dos expertos, que vai ser avaliado na 109ª Conferência Internacional do Trabalho, agora em Genebra, provavelmente entre abril, maio e junho, né? Especificamente provavelmente entre maio e junho, que é o tempo que costuma acontecer. Tem esses revés agora do coronavírus, acredito que estejam todos inquietos, né? É uma coisa que envolve a união de 184 países e outros mais que, por exemplo, não estão como Estados membros, mas é um momento relevante, né, que está sendo pensado aí para fazer essa conferência, para discutir. Nesse caso do vídeo de hoje, vão discutir a relação do Brasil, porque o relatório dos expertos confirmou ainda que o Brasil continua descumprindo, continua exatamente conforme os expertos, e tem um deles que é brasileiro, um dos ministros aqui do Tribunal Superior do Trabalho, e demonstram tecnicamente que não está havendo o efetivo cumprimento do que está disposto e acordado pelo Brasil. Então, é um ponto importante. Vamos hoje para isso. Agradeço a você, especialmente quem está curtindo, se envolvendo, compartilhando e comentando cada publicação, dando visibilidade. Que bom, não é, que tem pessoas como você que caminham conosco aqui a cada dia, a cada momento, que nós estamos fazendo vídeos diários. Relembro nosso curso. Acredito que já estamos elaborando aí o material novo, né? Porque o curso que nós estamos preparando agora em março, que a gente vai divulgar no momento adequado, sobre assédio moral nas relações de trabalho, ele vem inovando. Você já deve, quem está nos acompanhando já viu várias palestras nossas pelo país, mas não tinha ainda, por exemplo, a convenção que trata sobre assédio moral da Organização Internacional do Trabalho, com essa perspectiva de uma aprovação de 184 Estados parte e numa perspectiva de Estados membros da OIT, né? De uma participação ampla que marcou o centenário com a 190ª Convenção, e ainda vamos trazer aplicações ao Brasil, esse processo de internalização e jurisprudência entre 2019 e 2020, né? Então esse curso, né, continuamos aí referendando aí o que nós dissemos nos vídeos anteriores. Então vamos aqui hoje para a notícia que está causando estardalhaço aqui no Brasil, mas que realmente é relevante para entender que não é discurso partidário nem A ou B, é uma noção feita pelos próprios expertos da Organização Internacional do Trabalho, eminentemente técnica, em um grupo que é formado por representação de trabalhadores, de empregadores e de governos. Então sigamos aqui para a nossa
análise sobre o que está acontecendo, primeiro para a gente entender quem são esses expertos, depois entendermos quem é a comissão e o que é que faz a comissão de aplicação de normas na Conferência Internacional do Trabalho na OIT em Genebra, e em seguida algumas nuances. Até saiu uma notícia bem interessante, bem detalhada na página da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que a gente vai também fazer uma apresentação disso para que você fique esperto com relação a essas questões e essa interligação, a interface do Brasil, a República Federativa do Brasil, dentro da lógica da sociedade internacional. Tratando aí da publicação de 2020, né, a aplicação das normas internacionais do trabalho, informes da Comissão de Expertos em aplicação das convenções e recomendações, saiu a primeira edição, e esse material serve para ser utilizado na Conferência Internacional do Trabalho. Vai acontecer agora, provavelmente em junho, maio para junho, a 109ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça. A Comissão de Expertos em aplicação de convenções e recomendações é um órgão independente constituído por juristas cuja missão é examinar a aplicação dos convênios ou convenções e recomendações da OIT pelos Estados membros, e a sua composição tem a ver com o que está dentro dos regramentos de funcionamento da OIT. Hoje ela está composta por 20 expertos, trata-se de juristas destacados em escala nacional e internacional, que são nomeados pelo Conselho de Administração por recomendação de sua mesa sobre a base das propostas do diretor-geral. Os nomeamentos, né, como diz lá no espanhol, se realizam a título pessoal, efetuando-se a eleição entre personalidades de todas as regiões do mundo, reputadas pela sua imparcialidade, competência e independência, com o objetivo de permitir que a comissão se beneficie de uma experiência direta em diferentes sistemas legais, econômicos e sociais. Cada membro, que é nomeado por um período de 3 anos, isso pode ser renovável. Em 2002, a comissão decidiu que os membros exerceriam as suas funções durante um máximo de 15 anos. Que depois do primeiro mandato, de 3 anos, o seu mandato só poderia ser renovado 4 vezes. Em sua 100ª, ou melhor falando, na 79ª reunião, a comissão decidiu que o presidente seria eleito por um período de 3 anos, renovável somente uma vez por outro período de 3 anos. A comissão elege um suplente e alguém para comandar cada reunião. A composição da comissão hoje, tem vários países, dentre elas o Brasil, mas tem o Japão, a Grécia, o Líbano, os Estados Unidos. Lembrando, aqui no Brasil é o ministro Lélio Bentes, do Tribunal Superior do Trabalho. Tem também representantes do Panamá, um representante do Marrocos, de Serra Leoa, da França. Tem inclusive a senhora Helena Machusaia, que é da Federação Russa. Tem no Reino Unido, da Tailândia, da Austrália. Tem a senhora Mônica Pinto, lá da Argentina. Tem de Camerão, de Madagascar. Tem o senhor Rangeva, lá de Madagascar. A senhora Kamala, lá da Índia. Tem gente da Trindade e Tobago. E tem também representação da Alemanha na atual Comissão dos Expertos. Ela está composta por esses expertos em um terreno jurídico que se encarregam de examinar a aplicação das convenções e recomendações da OIT por parte dos Estados membros da OIT. A Comissão de Expertos realiza um exame técnico e imparcial, de maneira em que os Estados membros aplicam as convenções na legislação e na prática, tem em conta as diferentes realidades e sistemas jurídicos nacionais. Ela vai deve determinar o alcance jurídico, o conteúdo, o significado das disposições das convenções, logicamente. As opiniões deles e recomendações não são vinculantes, mas elas buscam orientar as ações das autoridades nacionais, o seu caráter persuasivo
dessas opiniões e recomendações se deriva da legitimidade e da racionalidade do trabalho da comissão, que se baseia em imparcialidade, experiência e competência técnica. Por isso que há um impacto muito grande. A função técnica da autoridade moral da comissão está amplamente reconhecida, especialmente porque ela tem levado a cabo o seu trabalho de supervisão durante mais de 90 anos e devido à sua composição com independência e métodos de trabalho cimentados no diálogo contínuo com os governos, tendo em conta a informação que transmitem as organizações de empregadores e de trabalhadores. Isso tem refletido na incorporação das opiniões e recomendações da comissão em legislações nacionais, instrumentos internacionais e também nas decisões dos tribunais. Veja que é um papel muito importante esse da comissão, o cuidado, o zelo que tem a Organização Internacional do Trabalho. Durante a reunião, em 2020, a comissão levou a cabo os trabalhos dos 19 expertos, né? Nesse ano, a senhora Graciela Josefina Dixon Cantum iniciou seu mandato como nova presidenta da comissão e o senhor Witt, que virou como o seu suplente, né? O informe anual da comissão de expertos sobre numerosos aspectos relacionados com a aplicação das normas da OIT, a instrução do informe, tal como se modificou em 2003, se divide em 3 partes, né? Principalmente, na verdade, 4 partes, que a gente vai começando a perceber cada uma delas. A primeira parte, que é a nota ao leitor, que aporta indicações sobre a comissão de expertos e a comissão de aplicação de normas da Conferência Internacional do Trabalho, tratando sobre mandato, funcionamento e marco institucional, em que se escrevem os trabalhos respectivos. Vai ter uma segunda parte, que é ligada numa subdivisão aí desse manual escrito, né, que é o informe geral, que descreve o desenvolvimento dos trabalhos da comissão de expertos e traz até que ponto os Estados-membros estão cumprindo com suas obrigações constitucionais de respeito às normas internacionais do trabalho, e tem trazido questões de interesse geral que se derivam do trabalho da comissão. E lembrando aí que a Constituição que fala é a Constituição da OIT, a qual os membros se comprometeram e se comprometem a seguir. Na outra parte, traz observações referidas de certos países sobre a aplicação dos convênios, das convenções ratificadas, e sobre a obrigação de submeter os instrumentos às autoridades competentes. E aí é outro ponto forte dentro da estruturação, que vem a parte 3, que trata sobre o estudo geral da comissão de expertos, né, em que ela examina o estado da legislação e a prática sobre um tema específico coberto por alguns convênios ou convenções e recomendações. Esse exame, ele concerne no conjunto dos Estados-membros, né, tanto se eles têm ratificado as convenções em questão, como se não têm feito a ratificação. Esse estudo geral, eles publicam em um volume separado, e nesse ano eles se examinam o convênio sobre a política de emprego de 1964. Também o convênio sobre a adaptação profissional no emprego de 83, o convênio sobre o trabalho a domicílio, a recomendação sobre a readaptação profissional e o emprego, também a recomendação sobre política de emprego, que também foi disposta aí pela OIT em 1984, reanalisa a perspectiva da recomendação sobre o trabalho a domicílio de 96, a recomendação sobre relação de trabalho de 2006, a recomendação sobre a transição da economia informal à economia formal. Veja que está tudo até dentro da perspectiva do que está sendo pensado nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aí da ONU, pensar no PNUD e vários outros temas que são de preocupação mundial. Os trabalhos da comissão, da comissão de expertos, eles se reúnem a cada ano, entre novembro e dezembro, de conformidade com o mandato conferido pelo Conselho de Administração. Eles se tocam a comissão para examinar vários aspectos, como, por exemplo,
analisar os memoriais anuais previstos aí no artigo 22 da Constituição da OIT, sobre as medidas adotadas pelos Estados-membros para dar efeito às disposições das convenções nas quais os Estados são parte. Trata de estudar as informações e os memoriais relativos aos convênios e as recomendações que comunicam os membros de conformidade com o artigo 19 da Constituição da OIT. Também analisam as informações e as memórias sobre as medidas adotadas pelos Estados-membros, com essa questão ligada ao artigo 35 da Comissão ou da Constituição da OIT, que trata exatamente desse cumprimento, né, a questão da boa-fé. E eles têm uma tarefa de indicar em que medida a legislação, a prática de cada Estado estão em conformidade com as convenções ratificadas, em que medida os Estados cumprem com as suas obrigações em virtude da Constituição da OIT em relação às normas que eles ratificaram. Eles tratam dessas adesões, né, com independência, objetividade e imparcialidade. Trazem aí nesse texto que a gente está apresentando os comentários de maneira que os Estados-membros dão cumprimento às suas obrigações normativas, adotam a forma de observações ou as solicitações diretas que foram feitas pela OIT. Essas observações trazem casos gerais, também apresentam casos mais graves, persistentes ao não cumprimento das obrigações. Eles publicam o informe anual da Comissão de Expertos, que se apresenta logo na Comissão de Aplicação de Normas, na conferência, e que reúne no mês de junho de cada ano, né? As solicitações diretas não se publicam no informe da Comissão de Expertos, mas se comunicam diretamente ao governo interessado e se podem encontrar até na internet, né? A Comissão de Expertos, ela envia aos governos, né, eventuais acusações para que eles possam se defender e aí eles traçam seus comentários, né? Por último, a Comissão dos Expertos, ela examina o marco de um estudo geral, o Estado e a legislação da prática sobre o tema específico, coberto por algumas convenções, recomendações selecionadas pelo Conselho de Administração. Esse estudo geral, ele toma como base as memórias apresentadas em virtude dos artigos 19 a 22 da Constituição da OIT e concerne aos Estados-membros, a todos eles, tanto aos que têm ratificado as convenções quanto aos que ainda não ratificaram. Esse estudo geral, o desse ano, trata sobre a recomendação que trata sobre proteção social de 2012. O informe da Comissão de Expertos, depois de haver levado a cabo seus trabalhos, ele é elaborado anualmente, e esse informe se apresenta em 2 volumes, né? Um primeiro volume que se divide em algumas partes, por exemplo, a parte 1, que trata sobre o informe geral, que conta por uma parte do desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Expertos e as questões específicas relacionadas à questão do tratado, e por outra parte, da medida em que os Estados-membros dão cumprimento às obrigações constitucionais, lembrando a Constituição da OIT, relacionadas ao respeito das normas internacionais do trabalho. A segunda parte desse relatório geral traz as observações sobre certos países se referem ao respeito das obrigações vinculadas com o envio de memoriais e a aplicação dos convênios ratificados, agrupados por tema, e a obrigação de submeter os instrumentos às autoridades competentes. No segundo volume desse estudo geral feito pela Comissão de Expertos, nós já vemos várias outras perspectivas, exatamente para que se observe com clareza os trabalhos da comissão e o cumprimento do seu papel, do seu mistério nos termos da Constituição, e dando a cada parte a possibilidade de defesa, inclusive junto à Comissão de Aplicação de Normas. Essa comissão, agora tratando sobre ela, que vai analisar os trabalhos, ela atua junto à Conferência Internacional do Trabalho, exatamente verificando, tomando como base o estudo dos expertos e dando espaço aos trabalhos. Nos primeiros anos de existência da OIT, a adoção das normas internacionais do trabalho, as atividades de controle regular tinham lugar
a cada ano em um marco das sessões plenárias da Conferência Internacional do Trabalho. Contudo, houve um considerável aumento do número de ratificações das convenções e eles entraram rapidamente um importante incremento para o controle que foi a Comissão de Aplicação de Normas, né? Essa necessidade diante da ampliação da legitimidade internacional da OIT, da ampliação de ratificações, né, que fez com que nascesse a Comissão de Aplicação de Normas, e é por isso que a conferência adotou em 1926 uma resolução 4, instituindo a cada ano uma comissão da conferência, logo denominada a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência Internacional, e solicitou ao Conselho de Administração que estabelecesse uma comissão técnica que se denominaria de novo de Comissão de Expertos. Está vendo a ligação entre a Comissão de Expertos e a Comissão de Aplicação de Normas? Ela se encarregaria da preparação de um informe para a conferência, que é isso que a gente está começando a discutir hoje, e as duas comissões têm convertido os pilares do sistema de controle da OIT, né? Quer dizer, uma analisa e manda o estudo e a outra faz o julgamento de modo tripartite. Isso tudo na conferência. Uma trabalha previamente à conferência, a outra trabalha durante a conferência. A comissão, por exemplo, de aplicação de normas tem uma composição dentro da conferência, que é uma das comissões permanentes. Dentro dela, porque tem as comissões técnicas, né? Ela é tripartite e compreende, por conseguinte, os representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores. Em cada reunião, a comissão elege a sua mesa, composta por um presidente, que é um membro, sempre é um membro governamental, de 2 vice-presidentes, né? Um sendo membro representante dos empregadores e outro membro representante dos trabalhadores, e de um substituto, um suplente, que é um membro governamental. Os trabalhos da Comissão de Aplicação de Normas, dentro da Conferência Internacional do Trabalho, eles vão acontecendo no correr dela, né, que se reúne a cada ano, com a ocasião da reunião da Conferência Internacional do Trabalho, isso em regra em junho, e em virtude do artigo 7º do regulamento da conferência, a comissão tem para examinar exatamente várias questões, como medidas adotadas para dar efeito às convenções ratificadas, também ver esses memoriais comunicados de conformidade com o artigo 19 da Constituição da OIT, que trata sobre as denúncias, eventuais questionamentos sobre a aplicação de normas. Eles analisam medidas adotadas com base no artigo 35 da Constituição sobre territórios metropolitanos, né, a questão de como é que está desenvolvido isso. A comissão ela deve apresentar o seu informe à sessão plenária da conferência. Ela traz ao exame técnico independente realizado pela comissão de expertos o procedimento da Comissão de Aplicação de Normas e da conferência. Ele brinda os representantes dos governantes, né, dos governos, melhor falando, dos empregadores e dos trabalhadores, para oportunamente analisarem tudo que foi apresentado pela Comissão dos Expertos, né? Os governos têm a possibilidade de completar as informações que figuram nos memoriais da Comissão dos Expertos e também de indicar medidas adotadas ou propostas desde a última reunião da Comissão de Aplicação de Normas para desenvolver e tentar sanar as dificuldades encontradas para cumprir com as suas obrigações e de solicitar assistência para superar os obstáculos, né? A Comissão de Aplicação de Normas da Conferência examina o informe da Comissão de Expertos e todos os documentos que forem apresentados, né? Os trabalhos dentro da CIT, eles começam por uma discussão geral que toma como base fundamentalmente o informe geral da Comissão dos Expertos, e depois essa comissão da conferência realiza um debate sobre o estudo geral. Também examina os casos de não cumprimento grave da obrigação de apresentação de memoriais ou de outras obrigações vinculadas com as normas. E por último, a Comissão de Aplicação de Normas examina alguns casos individuais de aplicação de convenções ratificadas que tenham sido objeto de observações
da comissão ou pela comissão dos expertos, né? Nessa discussão que é individual, a comissão adota as conclusões sobre o caso de que se trate, como aconteceu com o Brasil ano passado e ano retrasado. No seu informe 11, apresentado à conferência em sessão plenária para a sua adoção, a comissão de aplicação de normas da conferência pode sugerir ao Estado-membro, cujo caso individual tenha sido discutido, a receber uma missão de assistência técnica da Oficina Internacional do Trabalho, a fim de tentar dar cumprimento às suas obrigações ou propõe outro tipo de missão, outro tipo de medida. A comissão pode, assim mesmo, sugerir ao governo que transmita mais informações complementares, ou que tenha conta algumas suas preocupações quando elaborar o próximo memorial, ou seja, faltar alguma coisa, né? De outro lado, o informe da comissão ele destaca a atenção à conferência alguns casos, tais como os casos de progresso, né? E os casos de não cumprimento grave das convenções da OIT. E aí, nessa parceria com a Comissão dos Expertos e a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência, em muitos informes, a Comissão de Expertos tem insistido na importância do respeito mútuo, no sentido da responsabilidade e do espírito de cooperação que sempre tem caracterizado as relações entre a Comissão dos Expertos e as demais comissões, a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência. A esse respeito, o presidente da Comissão de Expertos, ele assiste como observador à discussão geral da Comissão de Aplicação de Normas, assim como a discussão sobre o estudo geral, que tenha a possibilidade de se dirigir à comissão com essa abertura para discutir, formular observações e ao final da discussão do estudo geral, né? De igual modo, o marco das reuniões da Comissão de Expertos, ele pode sugerir aos vice-presidentes dos empregadores e dos trabalhadores a comissão para se reunir com os expertos para abordar questões de interesse comum em uma sessão especialmente prevista para isso. Quer dizer, há um diálogo constante, esse é o centro da Conferência Internacional do Trabalho, é exatamente a Comissão de Aplicação de Normas, que verifica os dados repassados pela Comissão dos Expertos, nesse relatório que a gente está abordando aqui hoje, por exemplo, e tem que haver um diálogo lá dentro da Comissão de Aplicação de Normas. O presidente da Comissão dos Expertos pode participar e pode fazer algumas sugestões. Há uma abertura muito grande para que os estados se expliquem, há uma possibilidade de cooperação, né? Então é dentro desse sentido que funciona. Mais do que isso, dentro da conferência, são as comissões técnicas. Por exemplo, ano passado, que eu tive a oportunidade de estar lá como assessor técnico em Genebra, tinha a comissão técnica para terminar a parte da Convenção sobre Assédio Moral nas relações de trabalho, e tinha a da Declaração do Centenário. Todas as duas concluíram seus trabalhos de modo tripartite e foi aceito e aprovado na Assembleia Geral final, e também, inclusive, a Declaração do Centenário foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2019. E depois de feitos os esclarecimentos importantes para a gente entender sobre o funcionamento da Conferência Internacional, o tema importante, saiu a notícia já de primeira mão da Ana Matra, dizendo que a OIT solicita ao governo brasileiro que adote medidas que garantam amplo direito à negociação coletiva. Conforme a notícia da Ana Matra, após informações prestadas pelo Brasil, a Comissão de Peritos, né, dos Expertos, concluiu que a lei brasileira continua violando convenções internacionais ratificadas. Eles dispõem que o governo brasileiro deve tomar medidas efetivas que garantam o amplo direito à negociação coletiva, e essa é a conclusão do relatório da Comissão de Peritos, que a gente chama aqui de Comissão dos Expertos, em aplicação de normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Conforme a Ana Matra, e aí a gente vai já ver o documento leva em conta as informações prestadas por entidades representativas de trabalhadores e de empregadores, bem como do próprio governo brasileiro, sobre as medidas tomadas em relação a violações identificadas pela OIT a convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Eles chamam, né, o caso Brasil,
ele vem sendo discutido pela OIT desde 2017, durante a tramitação final da proposta legislativa que daria origem à reforma trabalhista, que foi a Lei 13.467 de 2017, que alterou mais de 100 artigos da CLT, afetando, entre outros direitos, o da negociação livre e autônoma, bem como princípios básicos do direito internacional do trabalho. Entre as convenções ratificadas pelo Brasil e que continuam sob exame da comissão, estão as de número 98 e 141, relativas ao direito de organização e negociação coletiva, conforme aí trata a notícia da Ana Matra. Eles destacam, a presidenta, que a comissão faz um estudo técnico das informações prestadas pelos países membros sobre as convenções ratificadas dentro de ciclos de 3 anos para as convenções fundamentais, como a Convenção 98, ou 5 anos para as demais convenções, quando os assuntos são revistos, né? Explica aí o ministro Lélio Bentes, que a gente falou que está na comissão dos expertos, né? A comissão de peritos. Hoje ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, está lá desde 2006. No caso Brasil, que foi encaminhado ao governo federal via Ministério da Economia e deve ser examinado pela Comissão de Aplicação de Normas Internacionais do Trabalho, o que foi apresentado na 108ª conferência, que eu tive a oportunidade de estar lá como assessor técnico, saiu uma recomendação e o Brasil foi mandando informações. Contudo, veio um novo relatório em cima das informações e aí diz que, no caso da Convenção 98, o relatório solicita que o governo brasileiro tome medidas que coíbam atos antissindicais, que revise os artigos da CLT alterados pela reforma que permitem a negociação coletiva ampla, inclusive contrariando a lei, aí os artigos 611A e B, a negociação direta entre empregadores e trabalhadores sem a participação do sindicato, bem como que tome medidas para facilitar a negociação coletiva dos trabalhadores autônomos. Eles querem que isso seja revisto, né? Quer dizer, contraria as convenções da OIT, está aí já conforme um pensamento da Ana Matra. Com relação à possibilidade de negociação direta entre empregados e empregadores, o diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Ana Matra, ele observa que a lei da reforma trabalhista, ela criou institutos jurídicos controversos e de difícil manejo no sistema jurídico. Ele dispõe que a figura do hipossuficiente, que chega a agregar preconceitos sociais à renda como critérios para aferir a liberdade de consciência. Diz que a associação entre grau de educação, formação e renda como critério de certificação da cidadania remonta ao cenário do século XIX. E aí ele critica um dos magistrados, né, que compõe a direção da Ana Matra. Ainda em relação à Convenção 98, a comissão aponta que o governo não respondeu a 2 questões. Primeiro, quais as medidas foram tomadas para se garantir que os compromissos firmados pelas convenções coletivas sejam garantidos nos acordos, aí conforme o artigo 620 da CLT, e sobre a necessidade de se alterar a CLT, o 623, de forma que a política econômico-financeira do governo não represente entrave à negociação de convenções e acordos coletivos. Com relação à Convenção 141, o posicionamento da Ana Matra na análise já dispõe que a comissão de peritos dirige as suas preocupações, em especial ao direito de representação sindical dos trabalhadores rurais. Ainda, segundo a OIT, restam pendentes de adequação à referida norma internacional dispositivos da CLT que afetam o direito à liberdade sindical, entre eles o que proíbe a constituição de mais de uma organização sindical da mesma categoria profissional ou econômica em dada base territorial, a chamada unicidade sindical. Lembremos que a OIT tem a Convenção 87, ainda não ratificada pelo Brasil, que trata das liberdades sindicais, né? Trata também que, sobre a MP 905, a notícia da Ana Matra vem trazendo esse adendo, que esse tal de programa verde e amarelo, entre outros problemas, ele impacta de forma negativa a autonomia negocial dos sindicatos, porque a medida estabelece que as normas previstas em convenções e acordos coletivos de trabalho prevalecem sobre a legislação ordinária e sobre súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Aí, conforme está sendo pensado e apresentado pela Ana Matra,
Na prática, a MP verde e amarela enrijece a possibilidade de negociação coletiva, indo na contramão da plasticidade das fontes do direito do trabalho e da possibilidade de incremento da condição social do trabalhador, conforme prevê a própria Constituição Federal. Isso foi falado, inclusive, pela presidente da ANAMATRA. Então, é uma notícia importante, ela chega desbravando aí no Brasil o relatório da OIT, os limites da nossa proposta para cada videozinho desses vídeos maiores, para a gente conversar e para também não ser muita informação para a gente processar. A gente vai parando por aqui e provavelmente a gente discute isso em outros vídeos, em outros momentos, já que o relatório é um pouco mais extenso, não é tão longo. Mas a gente já viu o centro aí, por exemplo, acho que um dos pontos mais especiais é essa questão da negociação coletiva e da questão da liberdade sindical e da questão de buscar evitar ele de condutas antissindicais, né? Então, acredito que isso vai trazer alguma resposta nesses dias, notícias do governo sobre essas questões e como é que o governo, e a nível da missão diplomática do Brasil lá em Genebra, junto ao Bureau Internacional do Trabalho, né, da OIT lá em Genebra, vai tratar essas questões. Esse relatório para o Brasil não é positivo. O Brasil vem tomando várias medidas, quer queira, quer não, muitas importantes a nível de tentar dar alguma efetividade, mas outras, como diziam alguns, né, que são apenas uma capa, que não tem realmente essência, e o Comitê de Expertos está prestando atenção nisso. Vimos que o comitê é formado por pessoas de vários países, e uma das pessoas é um ministro que tem uma carreira muito reconhecida a nível nacional e internacional, e é ministro vitalício, né, ministro de cargo do Tribunal Superior do Trabalho. Vimos que foram oferecidas informações do governo brasileiro, informações de entidades nacionais representativas e internacionais, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Houve a defesa e está aí a análise dos peritos, que vai ser votada em junho na Conferência Internacional do Trabalho. Então, a você que está interessado nesses temas, nessa perspectiva, o meu muito obrigado, uma satisfação muito grande, uma reflexão muito boa. Obrigado, se inscreva no canal, peça amizade no perfil, curta aí a página do Facebook, do YouTube, do Instagram. Se aproprie dessas questões para que a gente desenvolva junto, para a gente crescer junto, subir junto, né? Então, um abraço, até a próxima.